Graça e paz, hoje estamos no 28º dia da nossa jornada de sabedoria e eu queria falar sobre um versículo que é o versículo 13, começar falando com ele, e ele fala sobre desatar os nós. Às vezes nós temos nós que estão nos enforcando, há anos estão atrapalhando a nossa vida. É como aquele espinho que fincou na gente, como a armadilha que a gente entrou. São relacionamentos escravizadores, são palavras contrárias, são amarguras da nossa alma, são tristezas e às vezes o chá amargo que a gente está tomando há anos e anos, às vezes para tentar matar o outro. E eu queria te falar que de repente você pode começar a desatar esses nós da sua vida e a gente pode começar a ter uma vida mais livre. E é engraçado que quem está vivendo limitado é alguém que está precisando desatar. Olha como é que a vida cresce, que tudo se expande quando a gente começa a desatar nós da nossa vida. O texto do capítulo 28 de Provérbios diz o seguinte: o que encobre as tuas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. A palavra encobre é a palavra hebraica aqui, a palavra casar. Ela dá sentimento daquele que está se isolando, daquele que está se fechando, daquele que está tentando esconder a sua doença, o seu mal. Seria a ideia de que a gente tem um mal súbito ou um mal que já passou de súbito, um mal que já virou gangrena e a gente tem medo de se expor. Você já ouviu as pessoas falando que eu não vou no médico para não descobrir doença? Isso é muito usado hoje em muitas famílias, em muito pessoal, às vezes do interior, né? E há muitas pessoas que têm também esse sentido de que quando existe um problema na família, quando existe um mal que as pessoas não sabem como resolver, a primeira coisa que se faz é se esconder esse problema. E de fato, a falta de procurar um terapeuta, um psicólogo, um coach, um pastor, um conselheiro e procurar alguém para nos ajudar nessa área de fraqueza é o que vai nos remeter àquilo que se crescer e ficar maior na nossa vida. A maioria dos nossos traumas na nossa adolescência, que vem da infância, adolescência e juventude, são traumas que vieram lá da infância, e alguns da pré-adolescência, e que a criança não conseguiu, de forma de cartaz, colocar aquilo para fora. E a pessoa vai entrar na sua fase adulta tendo uma criança chorando aquele mal. E às vezes, até mesmo na fase adulta, a gente passa por problemas e dificuldades e a gente vai engolindo sapo, a gente vai somatizando problemas e a gente não consegue nunca extravasar esse problema e colocar para fora. E para isso, como é bom um culto pentecostal, como é bom a gente poder gritar, saltar, colocar para fora e extravasar. O que Salomão está querendo dizer aqui é que o que encobre, e às vezes isso aqui está ligado a pecado não confessado, a pessoas que estão se ilhando, estão criando muros para ficar ilhados ali tentando se esconder. Um dos princípios da depressão na vida do ser humano é entrar para um quarto escuro, fechar todas as janelas, não ouvir barulho algum, não conversar com ninguém, não enfrentar os seus demônios, não enfrentar os seus problemas, e se esconder, né? Maquiar, passar a maquiagem para esconder as mazelas da sua alma. Não é à toa que Salomão diz no Salmo 116 que ele ama o Senhor, porque o Senhor ouviu a sua voz, porque ele inclinou o seu rosto para mim quando o rei se dobra diante dele, porque ele inclinou o seu rosto para mim. Ele diz mais ou menos assim, diz assim exato: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu encontrei tristeza, encontrei a morte, mas clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. De repente a palavra seja essa hoje, de que traumas você precisa se livrar, de que cordas você está precisando hoje de fato se descolar. A gente, para entender esse texto, o texto fala aqui sobre o que encobre o que? Transgressão. Transgressão está ligado à revolta, à rebelião,
a imoralidade, a pecado, a dores e a mazelas da nossa própria alma. Nesse mesmo Salmo 116, no versículo 7, Davi vai falar o seguinte: volta minha alma ao teu repouso, porque o Senhor já te fez bem. Há coisas que você vai precisar dizer para você, e você vai precisar dizer às vezes para um amigo. Tiago vai dizer para a gente que a gente pode chamar um presbítero, que a gente pode chamar um líder e ter uma unção com óleo e confessar os pecados para que ele possa ser perdoado. Às vezes a gente precisa de companheiro de jugo, a gente precisa de amigo, a gente precisa de coach, precisa de discipulador, de alguém de confiança para que a gente possa, então, colocar para fora as nossas dificuldades. O texto do versículo 13 diz que o que encobre as tuas transgressões, ele nunca prospera. Ele sempre vai ficar ancorado, ele sempre vai ficar amarrado, ele vai ficar preso, ele não vai entender o ilimitado, ele não vai chegar ao magnífico, ele não vai chegar a ser o extraordinário. Se há uma criança chorando dentro da gente, muitas vezes a gente fica ilhado naquele problema e a gente não consegue então transpor aquela barreira. Jogue fora a criança que chora dentro de você e assuma seu papel de maturidade. O que encobre as tuas transgressões jamais vai ter prosperidade. Mas o texto do versículo 13 diz que aquele que confessa, aquele que abre a sua boca, aquele que faz uma cartaz, aquele que a ideia de que confessa está ligada a pegar uma seta e ele joga para bem longe, ele empurra aquilo e ele se livra daquele problema, e o texto diz aqui que ele deixa, que ele joga fora, que ele abre mão daquele mal. Às vezes a gente não consegue entender porque a Igreja Universal do Reino de Deus tem muita gente que vai para lá para tirar o encosto, e tem muita gente que também foi encostada, foi pressionada e vive sobre um encosto, vive não mais ela, mas alguma coisa vive dentro dela há muito tempo. Eu me lembro que todas as vezes que eu estou passando por algum problema, a primeira coisa que eu quero me livrar é daquela dor, e a gente não gosta de sentir dor. A dor, ela é somente um sinal, um sensor do nosso corpo de que algo está errado na gente. Certa vez diz que um cara estava andando durante muito tempo no gelo e cada vez que ele dava passos, ele gritava com alegria de estar sentindo dor. O pior problema não é enquanto a gente sente dor. O pior problema é quando a gente se acostuma com a dor e a gente entra já num estado de não estar mais sensível. As nossas células de dores já não respondem mais. E é nessa hora que na neve o cara cai e ele não consegue mais andar. As suas pernas congelam. Às vezes a gente tem muita gente dentro da igreja que está hoje engessado, que está hoje cancelado, está hoje sem condição de caminhar, porque caiu e não consegue mais levantar. Mas o texto diz aqui que aquele que confessa e deixa e joga fora, ele alcança misericórdia. Misericórdia é de fato aquela faca pequenininha que fica na bota do lutador, né? E na hora em que ele está em cima do seu oponente, ele olha para o imperador. Se o imperador fizer o dedo para cima, ele mata. Se fizer para baixo, ele vai deixar para depois. Então, misericórdia é o nome daquela faca. Peça ao Senhor Deus misericórdia hoje. Abra a boca para confessar, para colocar para fora aquilo que você precisa hoje confessar. Capítulo 28, ele tem um versículo, que é o versículo 1, que diz: fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. O que isso quer dizer? Eu queria te fazer uma pergunta. O seu WhatsApp poderia ser visto hoje por qualquer pessoa? O seu e-mail poderia ser visto hoje por qualquer pessoa? Fogem os ímpios quando eles vão passar por avaliação. Mas a pessoa que não tem o que esconder, o justo, ele não se justifica. O justo, a pessoa não precisa ter preocupação de alguém descobrir a senha, descobrir os segredos dele, porque o justo ele não tem o que esconder. Se o seu e-mail, o seu WhatsApp, as suas redes sociais, elas são tão fechadas e as suas senhas são tão escondidas, se você não pode ser avaliado na sua ida e vinda, cuidado, de repente você não tem andado num caminho da justiça. No verso 2 diz: por causa da transgressão da terra, muitos são os príncipes, mas por virtude de homens prudentes e entendidos, ela continuará.
Que virtude é essa? A virtude da prudência, a virtude de saber onde posso, onde não posso, onde vou e onde não vou. Para a gente conseguir concluir, então, essa maneira da gente se livrar, então, das angústias do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. É engraçado que essas angústias e esse encobrir transgressões, esse não confessar e esse não deixar, eles de fato nos escravizam no corpo, porque a sintomatologia e as doenças psicossomáticas, elas tomam conta e afloram através de uma alma sofrida, de uma alma cansada. A alma, ela tem a tendência de se ancorar no passado, e tudo aquilo que não foi liberado, que não houve cartaz, que não houve perdão, que não houve desculpa, que não houve tratamento e não houve cuidado, que não foi untado com óleo, de fato fica latente, machucando a vida da gente durante toda a nossa história. Em outras palavras, eu queria terminar dizendo com você o que diz no Salmo 51, Davi diz: cria-me, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. É no mundo espiritual que você vai conseguir dominar o seu corpo e a sua alma. O corpo está ligado ao natural e ao prazer. A alma está ligada à escravidão dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas emoções. Pegue hoje tudo isso que tem te servido de forca e jogue para fora. Abrace o Senhor, adore, isso é que é a ideia. Levante as suas mãos. Sobretudo, seja liberto, livre-se das transgressões, do pecado, dessa alma, desse passado que tem tentado te condenar. Seja livre, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Abrace Jesus e jogue fora esses verdugos da tua própria alma. Deus te abençoe, vamos juntos na nossa jornada de sabedoria. Um beijo, graças e paz.